Eclesiastes, no capítulo 9. Ixi, eu acho que eu botei muita coisa aqui em cima. Eclesiastes, capítulo 9. Deixa eu botar esse livro para cá. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Pode botar na NVI, por favor? Obrigada. NVI. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. A gente vai ler esse aqui por enquanto, depois a gente dá mais uma passeada na Bíblia. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, a Bíblia diz: esteja sempre vestido de roupas brancas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Esteja sempre vestido de roupas brancas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Amém. Vamos orar. Senhor, te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela tua presença nesse lugar. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor se faça real, Deus. Nós te agradecemos porque esse lugar, Senhor, é casa de oração. Esse lugar é uma igreja, uma porta aberta, Senhor, para a pregação do teu evangelho. E nós pedimos, ó Deus, venha estar conosco nessa manhã. Queremos ouvir a tua voz. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Nós repreendemos agora toda distração, Senhor, toda perturbação, tudo aquilo que tenta roubar a tua palavra do nosso coração, Senhor. Nós cancelamos toda ação maligna, Senhor, todo, Senhor, o ambiente travado, tudo aquilo que tenta nos impedir de receber a tua palavra, Senhor. Mas nós declaramos aqui um ambiente de liberdade, um ambiente de paz, um ambiente de salvação, um ambiente de revelação do Senhor, Deus. Espírito Santo, sopra sobre esse lugar, quebra cadeias, quebra grilhões, traz liberdade aos cativos, traz cura aos enfermos e traz revelação da tua palavra. Que eu diminua e que o Senhor cresça nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode sentar. Quais são as melhores coisas da vida? Eu sei, você é crente, você está na igreja, você vai falar Jesus. Mas não estou falando de coisas espirituais, não. Quais são as melhores coisas da vida? Tá com os amigos. Tá com os amigos é maravilhoso, né? Marcar aquele churrasco na casa dos amigos, né? Aquele pãozinho de alho, né? Aí o pessoal que já começa a incrementar mais, coloca a banana com chocolate, né? Chegando na hora do almoço, os irmãos já estão, ai meu Deus do céu, eu queria. Realmente estar com os amigos e comer um churrasco é muito bom. As melhores coisas da vida também é viajar, né? Quem não gosta de viajar? Às vezes a parte do avião incomoda alguns irmãos, mas viajar é muito bom, né? Conhecer outros lugares, para quem gosta de praia, né? Primavera chegando, verãozão, né? Já está ali às portas, né? A gente viajar, conhecer uma praia diferente, água cristalina, tirar várias fotos, postar no Instagram, também é maravilhoso, né? Algumas pessoas que gostam muito de esportes, às vezes acompanhar o seu time, torcer, ver o time ganhar, né? Celebrar junto com os amigos, isso também é muito bom. A vida ela é feita de muitas coisas boas. E o Senhor dá essas coisas boas para a gente desfrutar. Às vezes a gente fica focado tão nas coisas ruins, né? No boleto, no trabalho, não que isso seja trabalho necessariamente ruim, mas às vezes a gente fica focado nas coisas difíceis, no que não deu certo. E a gente esquece que essas coisas boas também são manifestações da graça e da bondade de Deus com a gente. A gente está reunido, rindo com os amigos, é a manifestação da graça de Deus. E essas coisas o Senhor nos deu para a gente desfrutar, para a gente aproveitar. Porque o mundo criado foi feito para o nosso proveito. E às vezes também a gente exagera em aproveitar essas coisas e se distrair com elas e esquece que a nossa vida não acaba aqui. Não é só aqui e agora. Existe uma eternidade, existe um depois. E se a gente se distrai muito com as coisas daqui, a gente esquece do porvir. E o livro de Eclesiastes faz a gente refletir um pouco sobre a nossa vida debaixo do sol, como o próprio autor de Eclesiastes vai falar. E é sobre isso que eu queria que a gente pensasse nessa manhã. E para você que gosta de anotar, gosta de botar título, o pessoal da mídia que depois me pergunta também, eu queria dar o título dessa pregação de Conselhos debaixo do sol. Porque eu e você vivemos essa vida debaixo do sol e no Rio de Janeiro, em especial, é o sol, né, irmão? Hoje, então, primavera chegou com tudo. Isso aqui, antes da gente falar mesmo sobre Eclesiastes, só para a gente entender quem escreveu Eclesiastes. Foi o rei Salomão, já no final da sua vida. Ele escreve Eclesiastes quase como um balanço final de tudo, refletindo sobre todas as experiências que ele teve, sobre tudo que ele viveu.
E para quem já conhece um pouquinho, né, da história bíblica, sabe que Salomão foi o rei, né? O rei. Teve tudo. Tudo que você possa imaginar, Salomão teve. Dinheiro? Teve. Mulher? Teve. Foi um grande político? Foi. Teve guerra? Não, viveu tranquilão. Né? O reino de Salomão já foi um reino mais tranquilo, não teve que, né, ir tanto para a guerra, já foi mais diplomático ali. Viveu em paz. Teve até hoje, não. Teve naquela época o Templo de Salomão, que até hoje é uma grande referência arquitetônica e tudo mais. Salomão teve tudo. Se ele vivesse no nosso tempo, ele seria alguém que apareceria na capa da Forbes, sabe? Se ele viesse para o Brasil, ele se hospedaria no Copacabana Palace. Ele estaria entre as grandes celebridades, nas grandes festas. Talvez ele fosse o cara que desse as festas, né? Que a gente sabe que Salomão gostava de uma festa. E esse é o famoso rei Salomão. E ele teve tudo e ele reflete sobre o tudo que ele teve e do que valeu esse tudo. Mas só para não ficar só nas minhas palavras do tamanho do reinado de Salomão, abre comigo em 1 Reis. A gente já vai voltar para Eclesiastes. Mas abre comigo em 1 Reis 10, 4 ao 7. Salomão, ele promovia às vezes uns encontros políticos, né? Às vezes ele se casava, inclusive, nesses encontros políticos, mas isso é outra história. E num desses encontros ele conhece a rainha de Sabá. E quando ela encontra Salomão, ela fica surpresa e ela diz: quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o alimento da sua mesa, os assentos que ocupavam os seus oficiais, o serviço dos seus criados e os seus copeiros, todos uniformizados. Olha isso, irmão, tudo uniformizado. E os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo que eu ouvi no meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Eu, porém, não acreditava no que diziam até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria quanto em riqueza. Olha isso, foi uma rainha, que já era uma rainha, né? Rainha, não foi eu e você, não. Foi uma rainha que chegou lá e viu tudo que Salomão, ficou impressionada com a arquitetura, com a organização do staff de Salomão, todo mundo uniformizado, bonitinho, tudo arrumado, tudo incrível, e ela ficou impressionada. Tamanha era a riqueza de Salomão. Mas Salomão, ele vai escrever o livro de Eclesiastes. E se você já teve a oportunidade de ler, é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Eu e Igor sempre fica meio impressionado, porque ele fala: amor, é um livro meio, assim, né? Agridoce, né? Porque ele fala, às vezes, umas coisas meio vaidade, vapor. É umas coisas meio, né? Meio desanimada, né? Meio segunda-feira de manhã, né? Mas Salomão, ele escreve esse livro justamente refletindo sobre isso, sobre essa vaidade que Salomão fala, vaidade, tudo é vaidade debaixo do sol. Não é vaidade de pintar a unha e, sei lá, arrumar o cabelo. A vaidade é um termo, é que a gente não conseguiu, talvez, em português, arrumar uma palavra. Mas essa vaidade é como se fosse um vapor. O que Salomão vai falar é que tudo que ele teve, toda essa riqueza, tudo é vapor. Você tentou pegar um vapor? Não consegue. O negócio é bolinha de sabão. Eu amo bolinha de sabão. É lindo, né? Você solta uma bolinha de sabão, aí sai voando, mas você pega, tipo, estoura. É bonitinho, mas não tem substância, né? Não consegue pegar. E é isso que Salomão vai refletir sobre a sua própria vida, sobre tudo que ele conseguiu, sobre tudo que ele construiu. Tudo isso é bom, é bonito, é para a gente aproveitar. Mas tem coisas que são mais importantes. E é sobre isso que eu queria que a gente pensasse nessa manhã. E por isso a gente vai passear um pouquinho em Eclesiastes. Agora você volta lá, que a gente já entendeu quem é Salomão, você volta lá para Eclesiastes. Vamos para Eclesiastes 3, capítulo 1, que é o primeiro conselho debaixo do sol que eu queria te dar nessa manhã. Eclesiastes 3:1, talvez um dos textos mais conhecidos de Eclesiastes, que diz: para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E o primeiro conselho debaixo do sol que eu queria te dar é: respeite o calendário. Para um israelita daquela época, se você seguir um pouco o texto, pode seguir o versículo 2, Clarice. Diz assim: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Para o israelita daquela época, em especial, por exemplo, esse versículo faria muito sentido.
porque havia um calendário agrícola em Israel. Né? Hoje a gente consegue burlar um pouquinho isso, né? A gente consegue, às vezes, fazer uma estufa, fertilizante, umas coisas assim que a gente consegue dar uma burlada e, às vezes, conseguir uma fruta, um alimento fora de época. Mas, de forma geral, até os alimentos que estão na época costumam ser mais baratos, não é isso? Mas, naquele tempo, você não tinha muito como burlar isso. Você tinha que respeitar o ciclo das estações, da chuva, a época da chuva, a época da seca. Então, você precisava plantar no tempo certo. Até porque o calendário agrícola de Israel era junto com o calendário litúrgico. Ou seja, por exemplo, a festa de Pentecostes era a festa da colheita. Eles celebravam a colheita e aí tinha-se o Pentecostes. Então havia um calendário que precisava ser respeitado. Então você precisava plantar numa determinada época. Se você não plantasse, você não ia colher. Simples. Hoje em dia a gente esquece de descongelar a carne moída para jantar, a gente consegue pedir uma pizza, né? Naquela época não tinha essa opção, você precisava plantar no tempo certo para você poder colher no tempo certo. E o Senhor nos pergunta nessa manhã, o que a gente está plantando nessa estação? O Senhor tem um tempo determinado na nossa vida e o Senhor tem um propósito para esse tempo, para essa igreja, para a sua vida e para a minha vida. E o Senhor nos pergunta o que nós temos plantado nesse tempo. Porque tem alguma semente que está na minha e na sua mão. Alguma coisa, algum terreno que só você pode cuidar dele. Como naquela época, cada um tinha o seu terreno ali, cada um precisava plantar. Eu e você temos que plantar alguma coisa, porque daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a gente vai precisar colher. E às vezes a gente fica um pouco frustrado, porque a gente não colhe algumas coisas, mas a pergunta é, o que nós temos plantado? E, meus irmãos, a Bíblia, inclusive, vai confirmar isso. Mais lá para frente, quando o apóstolo Paulo vai falar de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, nós precisamos plantar coisas no Senhor hoje. Bênçãos materiais. Às vezes a gente quer, por exemplo, passar numa faculdade, ou passar de ano, ou passar numa prova, o que a gente precisa fazer? Estudar. Às vezes a gente fica não, mas eu vou orar, porque o Senhor Deus dos exércitos, Ele vai na minha frente. Vai, mas tem que estudar. É necessário plantar. A gente quer ver uma igreja saudável, a gente sonha, né, com a nossa igreja crescendo, com a nossa igreja expandindo, mas será que a gente tem plantado? Plantado em oração, plantado em comunhão, né? A gente está agora numa epidemia de bebês aqui na igreja, né? A gente sabe. Cuidado com a água, brincadeira. A gente está com uma epidemia mesmo de bebês e a gente precisa pensar na igreja que a Luísa, que o Pedro, que a Maria, que o Noah, que o Henry, que o Benício. Qual é a igreja que essas crianças vão viver daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Para essas crianças viverem uma igreja saudável daqui a 20 anos, a semente está na nossa mão. Eles vão colher o que a gente plantar para eles hoje, como igreja. Os filhos dos nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, a nossa família vai colher uma igreja a partir do que a gente plantar para ela hoje. E é por isso que o Senhor nos chama a respeitar este calendário. E às vezes a gente tem as nossas ocupações, a gente tem as nossas responsabilidades, mas que a gente possa separar um tempo para cuidar do terreno, cultivar. E, meus irmãos, pensa com a cabeça de um israelita daquela época. Irmão, cultivar uma terra não era um negócio você, sabe, plantar feijãozinho no algodão, você planta e deixa lá, um belo dia cresce. Não. Dava trabalho, tinha que acordar de manhã, ir lá, arar a terra, vai, volta, vai de manhã, vai, volta, vai, ver se está tudo bem, espanta a praga, e todo dia, para que 1 ano depois eles pudessem juntos estar celebrando. E eu creio, meus irmãos, que daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, a gente vai ter muita coisa para celebrar. Porque o bom disso é que a gente também vai colher junto. A festa da colheita é para todo mundo. Mas para a gente poder colher daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente precisa começar a plantar hoje e respeitar esses calendários. O nosso calendário como igreja e o nosso calendário também individual. Talvez o Senhor tenha colocado um sonho no seu coração, né? Um sonho de, eu quero abrir uma empresa.
Ótimo, se prepare hoje, estude, aprenda, se especialize. Eu quero, sei lá, criar meus filhos na casa do Senhor. Ótimo, começa hoje, discipula, não deixa a responsabilidade para o Ministério Infantil. O Ministério Infantil é só um apoio, mas a responsabilidade é dos pais, de trazer, de orar, de incentivar, de encorajar, de, né, como toda boa mãe crente, 3 horas da manhã, bota a mão na cabeça do menino e ora, né? É isso. A nossa responsabilidade como cristãos é de plantar no tempo certo, para que no tempo certo a gente venha ver o resultado dessa colheita. E o Salomão ele começa a fazer alguns paralelos nesse texto. Bota lá no versículo 6, Clarice, por favor. No versículo 6 ele bota tempo de procurar algo e tempo de desistir da sua busca. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. E eu achei interessante isso, porque a gente pensa muito no procurar e no guardar. Mas às vezes também é tempo de jogar fora, né? Às vezes é tempo de falar, já deu. Cada coisa ela tem um tempo certo e tem coisas que servem no tempo, mas não servem depois. E a gente precisa buscar o discernimento que só o Senhor pode nos dar. Buscar conselhos em pessoas de Deus para também saber a hora de guardar, mas também saber a hora de jogar fora. Isso vale, meus irmãos, para muita coisa na nossa vida. A gente entender, ter o discernimento do que é aquele tempo. Para quem é casado, a gente não pode viver mais como solteiro. Tem pessoas que entram no novo ciclo, mas não mudaram a sua mentalidade. Então, se é casado, a gente tem que viver como um casado. Cuidar da nossa casa, cuidar do nosso marido, cuidar da nossa esposa. Se a gente tem filhos, a gente precisa ter a mentalidade de cuidar dos nossos filhos. Se a gente é patrão, a gente tem que ter a mentalidade de zelar pela nossa empresa, de ser honesto. Se a gente é empregado, a gente tem que entender os ritmos das coisas, né? Se a banda não está no ritmo, a pessoa sai do ritmo, do tom, sei lá como é que fala, o negócio fica meio, né? Eu e você precisamos entender os ritmos de Deus para a nossa vida. E entender que, às vezes, um novo ciclo que se inicia significa que algumas coisas a gente tem que jogar fora. Sabe? Geralmente, as mulheres acho que fazem muito isso, né? Chega às vezes, final do ano, você fala, vou dar uma geral no guarda-roupa. Aí você começa a abrir e tirar e jogar um monte de coisa fora que você olha e fala assim, gente, onde é que eu estava com a cabeça quando eu comprei isso aqui? Tá até com a etiqueta. Nossa, eu nunca usei. Aí você pega aquela calça tamanho 34 que você falou que emagreceu, que um dia ia caber nela e nunca coube. Aí você fica falando, não, eu vou emagrecer. Irmã, né? Há tempo de desistir da sua busca. Só vai para, né? 34 não vai mais, vai para outra, bota um tamanho mais para cima. E às vezes é tempo de jogar algumas coisas fora. E entender também a estratégia de Deus para o novo tempo. Porque quando um ciclo muda, quando uma nova estação entra, a gente precisa entender a estratégia de Deus para a gente poder jogar fora coisas que não servem mais, para a gente poder, como diz o apóstolo Paulo, renovar a nossa mente para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente só experimenta se a gente tiver a nossa mente renovada. Porque se a gente não tiver a nossa mente renovada, a gente não experimenta. Sabe por quê? Porque às vezes vai ter uma nova mentalidade para aquele tempo. Vou dar o exemplo de casado e solteiro, que acho que é o mais fácil. Se a gente entra para um casamento com a mentalidade de solteiro, mas eu não posso sair a hora que eu quero para fazer o que eu quero, para não, vou dormir na casa da minha amiga. Se eu não entendi a nova mentalidade que eu tenho como esposa, eu não vou viver a boa, perfeita vontade de Deus para o meu casamento, porque eu vou estar pensando no como eu era como solteira. E para isso, meus irmãos, vale para tantas áreas da nossa vida. E que aí o Senhor vai te dar um discernimento, em nome de Jesus, para você entender qual é a mentalidade, qual é a palavra do Senhor para esse tempo na sua vida. Eu achei interessante uma reflexão que o pastor T.D. Jakes fez sobre isso. Quando Israel ele entra na Terra Prometida, eles tomam posse da Terra Prometida, o maná acaba. E talvez alguns israelitas podiam pensar, gente, o maná acabou. O favor de Deus na minha vida acabou, porque acabou o maná. O maná era, né, caía do céu. O Senhor dava todos os dias para a gente. Tinha uma instrução muito clara de Deus sobre o maná. E de repente o maná acaba. Será que Deus abandonou? Não, é que a estratégia mudou. Uma nova terra, um novo processo exigia agora que eles
plantassem e colhessem. O favor de Deus sobre eles não acabou. O que mudou foi o ciclo. E eu e você precisamos entender os ciclos de Deus, as estações de Deus. É a estação de colher o maná? A gente colhe maná. É a estação da gente plantar? A gente planta. É a estação da gente guerrear? A gente guerreia. É a estação da gente falar? A gente fala. É a estação da gente calar? A gente cala. A gente precisa entender e discernir qual é a estação de Deus para a nossa vida. Talvez o Senhor nessa manhã está te chamando para um nível mais profundo com Ele. Talvez o Senhor está te chamando nessa manhã a se envolver mais com a obra dEle, a procurar um dos líderes, um dos pastores e perguntar como eu posso ajudar no ministério. Está precisando de alguma coisa? Está precisando de gente na portaria? Está precisando de gente com as crianças? Está precisando de gente no som, no data show, na mídia? Ah, mas eu não sei fazer. Irmão, vou te falar, a maioria de nós não sabe. A gente não sabe. Eu vou dar um exemplo meu da mídia. Como eu fui parar na mídia? Vou contar o meu testemunho. Né? O Igor não está nem aqui para me zoar. Mas como começou a minha mídia? Um dia eu tirei uma foto no Instagram. Meu querido irmão em Cristo, Igor Ferreira, virou para mim e falou assim, essa foto tá torta. Tá muito torta, Isabel. Pelo amor, tá toda desenquadrada. Eu falei, não, foi o Igor. É verdade. Ele falou, foi o Maurício que tirou? Eu falei, não, fui eu. Mas eu falei assim, cara, acho que eu posso melhorar, né? Porque também é isso, meus irmãos. Às vezes as pessoas falam um negócio pra gente, a gente já fica ofendidinho. Ai, também precisava falar desse jeito? Ai, nossa, me magoou profundamente, vou chorar 3 dias e 3 noites porque ele falou que a minha foto tá torta. Não, acolhi o feedback. Que aí, coitado, ainda sobrou pro Maurício. Maurício não tinha nem nada com isso, coitado. Acolhi o feedback e falei, beleza, vou aprender a tirar foto. Fui, procurei um cursinho, né? Cursinho, R$10 do negócio. Ai, vou ver. A menina falava, enquadra assim, olha não sei o que lá, e nananã, e tudo mais. Aí, irmão, fui melhorando. Aí foi já... Aí o Igão falou assim, o mesmo Igão que falou que a minha foto estava torta, falou assim, você não quer ajudar a gente na mídia? Eu falei, olha aí, como o mundo dá voltas, não é mesmo? Mas é isso, meus irmãos. A Isabel tira fotos, assim, ela acordou um dia, uma revelação celestial de tire fotos. Aí ela saiu e dizendo, não, irmão. Irmãos, eu estar pregando aqui é um negócio assim de Deus na minha vida. Porque se pegar as minhas fotos de criança na igreja, eu não era aquela criança que estava lá na frente. Tem sempre aquela criança lá na frente, né? Que é a Maria em todas as peças que ela ama falar. Eu nunca era Maria, eu era a ovelha. Que entrava... Isso aí, era essa a minha participação. Eu lembro que teve uma peça na igreja do... negócio de semeador, a parábola do semeador. Eu era o passarinho que entrava, roubava a semente e ia embora. Para você ver o meu nível de aptidão teatral. Eu roubava a semente e ia embora. Então, assim, o irmão me vê falando hoje em dia, não, que, meu Deus, uma grande oradora, não. Mas eu fui aprendendo, eu fui, literalmente, na época da faculdade, eu me matriculei numa matéria de oratória, eu ficava lá aprendendo. Aí tinha um professor que ficava corrigindo a gente, tem que andar mais para lá, tem que falar não sei o que lá. Eu aprendi a falar, meus irmãos. O meu querido marido, ele fala, né? Quem conhece o Igor, ele fala. Deixar o microfone na mão dele, ele fala. Eu não, irmão. Eu tenho que me esforçar para falar. Então, meus irmãos, se você não sabe, eu quero trabalhar na câmera, não sei fazer nada de câmera, não sei nem ligar a câmera, não tem nem celular, não tem problema, tem irmãos que vão te ajudar. Precisa de ajuda no data show, não sei mexer no computador. Aqui, a pastora Cris já está falando que precisa, então vai procura a pastora Cris. No final do culto, já dá o seu nome, que a gente precisa. Às vezes o Senhor quer nos levar para um novo nível, a gente precisa sair do lugar do maná, de só receber, para ir plantar também. Que a gente vai plantando, e à medida que a gente vai plantando, o Senhor vai multiplicando e vai nos dando uma nova colheita, amém? E às vezes, por a gente não estar alinhado com esse tempo certo de Deus, a gente reclama. Reclamação é o esporte olímpico, né, irmãos? Tá chovendo, a gente fala, chuva, dá um desânimo, né? Faz sol, que calor, não gosto de sair. Semana que tem um monte de compromisso, gente, estou exausto. Nossa, semana teve um monte de coisa para fazer, estou cansada. Semana que não tem nada, gente, semana parada, né? Tem nada para fazer. Não é assim? A gente reclama, é um esporte, a gente gosta de reclamar de tudo. Se a comida tá fria, tá fria. Se tá quente, tá quente. Se tem muito, tem muito. Se tem pouco, tem pouco. A gente gosta de reclamar.
Mas às vezes a gente reclama porque a gente não discerniu o tempo. Então, se é tempo de frio, curta o frio. Se é tempo de calor, curta o calor. Se é tempo de ter uma semana mais agitada, aproveita aquela semana agitada. Se é uma semana mais tranquila, descansa, relaxa. Vamos discernir os tempos de Deus e entender o propósito desse tempo para a gente poder viver com plenitude essa vida debaixo do sol. Vamos caminhar mais um pouquinho, Eclesiastes 4. Eclesiastes 4, 9. Que também é um texto clássico dos casamentos dos crentes, né? A gente sempre lê esse texto em casamento, que diz assim: é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Pode seguir. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A gente usa esse texto, como eu falei, muito em casamento. E não tem nada de errado com isso. É também uma aplicação. Mas o que Salomão estava pensando também nesse contexto é o contexto realmente das pessoas estarem sozinhas. Principalmente em questão de viagem. Antigamente, viajar no Oriente Médio, né, naquela região, as pessoas não tinham carro, não tinham avião, então elas faziam trajetos a pé. E eram longas distâncias, e às vezes era um terreno mais árido, às vezes estava sol, às vezes estava frio. Então, o ideal era que você não viajasse sozinho, porque viajando sozinho você estava em risco, era mais perigoso viajar sozinho. Prova disso na própria Bíblia é a parábola do bom samaritano. Ele está andando e aí vem 2 ladrões e pegam ele, não é isso? Que o texto nos mostra, ele estava viajando sozinho. Então, quando Salomão fala aqui sobre não estar sozinho, é porque estar sozinho é perigoso. E Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Deus nos chamou para vivermos em comunhão. E o segundo ponto dessa manhã é: a vida é melhor em conjunto. E se você talvez já esteja um pouco atento às minhas últimas mensagens, você vai ver que eu sempre, em algum momento, eu boto uma comunhão no meio do caminho. Porque, primeiro, é um tema assim, que eu mais amo de estudar, que eu amo falar, é a comunhão, porque eu acho a comunhão da igreja o máximo. Gente, Deus é grandão demais, né? Porque ele botou um monte de gente tão diferente junta no mesmo lugar para ser família. Para ser família, não é para ser uma instituição, não, é ser família. A gente aqui é família. Cada um de um jeitinho, diferente do outro, mas é todo mundo família. E essa é a beleza do evangelho, a gente poder contar uns com os outros e eu poder chamar a Clarice não só de amiga, mas de irmã. Isso é muito poderoso. E o Senhor nos chamou para a gente viver junto, porque viver sozinho é perigoso. Isso é até retratado também na ficção, né? A gente tem muito essa figura do grupo de heróis, né? Como é que é? Vingadores. Tem o Liga da Justiça, né? Tem sempre o grupo dos heróis. Porque até um herói meio roubado como o Superman, né? Que o Superman é um herói meio roubado. Ele pode tudo, não. Mas até o Superman, ele tem a Kryptonita, né? Faz mal para ele. Então ele precisa de outros heróis ali com ele. O Batman, que tem o quê? Dinheiro, superpoder. É o superpoder hoje em dia. Mas até o Superman precisa de um grupo de amigos heróis para estarem com ele. Eu e você, meus irmãos, a gente não tem como viver, caminhar a jornada da nossa vida sozinho, porque é perigoso. Porque, às vezes, o inimigo tenta nos derrubar, como a gente viu o texto aqui. Só que quando a gente está junto, tem alguém que ajuda a gente a levantar. Alguém que ajuda a gente a não desistir. Quando a gente está, às vezes, meio gelado, como crente, né? Que às vezes a gente fica meio... Tem um irmão do nosso lado, cheio do Espírito Santo, que vem do nosso lado e aquece a gente. Quando a gente trabalha junto, como diz o texto, melhor tem um trabalho de 2 pela sua recompensa. Quando a gente trabalha junto na igreja, fica muito melhor. Quando a gente vê aqui o louvor, né? Se tiver um sozinho, é legal, né? Glória a Deus por isso, pela vida do único músico, beleza, glória a Deus. Mas quando tem a banda toda, né? É outra coisa. Tem bateria, tem baixo, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. É diferente quando está todo mundo. A recompensa é melhor. A recompensa, meus irmãos, do nosso trabalho juntos no Senhor é maior e ela é melhor. E é por isso que é bom a gente andar junto. E eu queria te encorajar a participar cada vez mais da nossa igreja.
Os eventos que a gente promove na nossa igreja, daqui a pouco, mês que vem, tem café da manhã. Participa do café da manhã, vem, traz um amigo, traz sua família, traz todo mundo, a gente abre espaço. Participe dos eventos. Mês que vem, já está dando spoiler, vai ter evento do Ministério de Casais. Participa do evento do Ministério de Casais, se entrosa com as pessoas, conheça as pessoas, mas não se limite à agenda da igreja. Abra espaço na sua agenda para ser igreja fora da igreja. Às vezes eu vejo as meninas vão tomar um café. Isso é comunhão, é a gente sair para tomar café. Eu vi semana passada, nem sei se as senhoras foram, porque eu vi as senhoras conversando lá fora de manhã na EB, tá? Vi que elas iam marcar para ir no cinema e tomar café na cafetaria Colombo, tá? Elas estão tudo aqui fazendo assim, ó, com a cabeça. Que eu vi, tá? Eu vi vocês marcando. Tudo para ir na confeitaria Colombo. Até brinquei com elas. Falei, vou mudar de grupo. Vou pro grupo das senhoras. Que as meninas vão só na padaria, elas estão querendo ir no Café Colombo, né? Mas é isso, meus irmãos. Vamos ser igreja para além da igreja, para além do domingo. E isso, meus irmãos, às vezes a gente fica esperando a iniciativa do líder. Vou esperar o pastor Pedro ou o pastor Alexandre marcar institucionalmente um horário para termos, então, comunhão. Não. Liga para a amiga e fala, amiga, estou precisando desabafar, vamos tomar um café? Quem tem filho pequeno, o seu filho brinca com a outra criança aqui no Ministério Infantil, já marca, já vai na pracinha, já brinca junto, já cresce junto, já está ali, meus irmãos. Porque é nessa comunhão que Deus vai ordenando a bênção. E Deus vai usar uma pessoa do seu lado para te abençoar. Às vezes a gente está orando, Senhor, me abençoa, está esperando que vai vir um anjo. Não. Às vezes é numa conversa que o irmão do seu lado vai ser canal de Deus e resposta de Deus para a sua vida. Eu tenho um testemunho, inclusive, uma coisa curiosa que aconteceu comigo. Já tem mais de um ano. Eu fui fazer meu cabelo, né? Cortar meus meia-deixas. E a moça que corta meu cabelo, ela também é cristã. E aí, conversa vai, conversa vem, falando, tem que ir à igreja, blá, 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 blá. Aí ela virou e falou assim, porque eu estou procurando escola para o meu filho, porque eu queria que fosse mais perto do trabalho, né? Essa coisa de levar, buscar, né? Essa logística da mãe. E queria que ele fosse para uma escola também que tivesse uma bolsa, porque, né, tudo caro, né? Essa conversa de mãe, né? Só que detalhe, meus irmãos, eu não sou pedagoga, eu não trabalho em escola, eu não tenho filho, eu não entendo nada de escola, nada. Quando ela começou a falar, eu lembrei da escola, que a outra irmã aqui da igreja tinha falado da escola que ela botou o filho. Eu lembrei da escola, falei, então, fulana, tem uma escola, aquela que sabe, tem uma escola que está abrindo matrícula, recente, agora abriu esse negócio, e eu acho que eles estão dando bolsa. Porque eu ouvi falar, eu tinha ouvido mesmo, que estava dando bolsa para as pessoas. Por que você não vai lá? Vai lá. Ela, Onde que fica essa escola? Eu falei, na rua tal. Ela, vê bom que aqui na Tijuca dá para eu pegar, levar. Eu falei, vai lá. De repente, vai que, né? Vai que você chega lá, Deus, né? Você conta lá a sua história, de repente, né? Amém, vou lá. Corta para, 6 meses depois, voltei eu lá. Moral da história, ela me contou, também mulher de oração, que ela falou assim, tomei aquela palavra, botei o joelho no chão, falei, Senhor, se essa porta for tua, vai na frente, bota a pessoa certa no meu caminho, em nome de Jesus, que o Senhor destrave, que o Senhor toque no coração de alguém. A mulher foi debaixo de oração também, tomou a palavra. Moral da história, meu irmão, chegou lá na escola, ela falou que chegou, 7 horas da manhã, a escola não tinha nem aberta, chegou lá, aí a moça que era que resolvia um negócio lá do financeiro, lá, sei lá, do negócio da matrícula, conhecia a pastora dela. E falou assim, você é da igreja tal? Eu conheço sua pastora cresceu, foi, sei lá, me discipulou, sei lá o que era a história. Ela, pode deixar que eu vou dar um jeito, vou arrumar uma matrícula para o teu filho com bolsa. Eu falei, como é que ela é? Meu filho já está matriculado, está com bolsa, ele está amando a escola. Numa bate-papo de salão, meus irmãos. Como Deus pode usar, né? Gente, eu não entendo nem nada de escola. Não sei, sair da escola, sei lá quantos anos que eu saí da escola. Mas está vendo? Às vezes numa conversa, você fala, Deus toca no coração da pessoa e fala assim, tal coisa. Por isso que é importante a gente estar junto em comunhão, porque talvez essa pessoa que está sentada aí do seu lado, ela vai te abençoar. É através da comunhão. Quantos casamentos não se formam assim? Deixa eu te apresentar alguém, né? Deixa eu te
né? Apresentar uma pessoa, já tem gente se abraçando aqui, emocionado, né? Às vezes é isso, não quer apresentar alguém. É isso, é comunhão. As crianças aqui crescendo juntas, né? Daqui a pouco tem casamento, daqui a pouco, né? Muitos anos. Mas tem casamento. É isso, meus irmãos. Um que vai dar um emprego para o outro. Eu já estou aqui, eu profetizo na vida de vários irmãos aqui. Senhor, multiplica, Senhor, que ele seja um grande empresário, que eu possa ser secretária, em nome de Jesus. Né? É isso, a gente tem que profetizar, porque o irmão se abençoa, me abençoa também. Paga minha pizza e tudo. Glória a Deus. Vamos seguir agora mais um pouquinho. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes 5:10. Falando em dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Dinheiro é sempre um negócio meio... pesou o clima, né? Dinheiro é sempre um tema delicado. E não tem nada de errado em ter dinheiro. A Bíblia nos mostra pessoas que tiveram dinheiro. Abraão foi um homem rico, ele teve dinheiro. Esther foi uma rainha. O próprio Salomão teve dinheiro. José teve uma posição alta. Tem muitas pessoas na Bíblia que elas têm dinheiro. Não tem problema a gente ter dinheiro. O problema, como eu sempre falo, é o dinheiro ter a gente. Porque se a gente coloca o nosso coração no dinheiro, é como a Bíblia fala, a gente nunca vai ter o suficiente. E isso é verdade, meus irmãos. Às vezes, não sei se você passou por essa experiência na sua vida. Às vezes a gente eu, por exemplo, comecei a trabalhar. Aí você ganha um dinheirinho lá. Aí eu vou falar uma linguagem que eu acho que as mulheres vão entender bem. Aí você começa a ganhar um dinheirinho, aí você começa a comprar a sua maquiagem da Ruby Rose, né? Aí você vai lá, compra a maquiagem da Ruby Rose, nada contra, eu uso. Aí você é promovido. Aí você fala assim, eu acho que esse blush da Ruby Rose não me serve mais, vou na Natura. Aí você vai começar a comprar na Natura. Aí você é promovido de novo. Aí você começa a olhar para aquele blush da Natura e fala assim, não me serve mais, tem que ir na MAC agora, vou na Sephora. Minha amiga vai para os Estados Unidos, eu vou pedir para ela trazer um blush importado, porque a durabilidade dele na minha pele é melhor. Não é isso? A gente tem, parece que o que a gente tinha antes não é mais o suficiente. A gente vai querendo sempre mais. Sempre mais. Por isso que o nosso coração, a gente pode ter dinheiro, mas ele não pode tomar o nosso coração. Porque, às vezes, a gente perde boas oportunidades de seguir Jesus por causa disso. É o caso do jovem rico. O jovem rico, quando Jesus encontra com ele era obediente. Ele vinha para a igreja, trazia a Bíblia, frequentava a escola dominical, ia para o retiro, fazia tudo direitinho. Mas quando Jesus falou, larga tudo e me segue, o jovem rico, não vai dar não. E a gente olha para o jovem rico e fala assim, Mas às vezes, meus irmãos, Deus toca no nosso coração e fala assim, dá a tua bolsa. A irmã gostou da sua bolsa, a irmã está precisando de uma bolsa, dá a tua bolsa para essa irmã. Jesus, mas é a minha bolsa que eu comprei na Mr. Cat. Ela é de couro, não vou dar não. É isso. Eu compro outra para ver para a irmã, na Shein, Shopee. É isso. Você tá rindo, mas você sabe que é meio verdade, né? Às vezes a gente tem, tá ali na hora da comunhão, tem um pedaço de bife maior, um de menor, a gente já quer garantir logo o nosso pedação de bife maior, né? A gente às vezes quer o maior tesouro pra gente. Sendo que a lógica do evangelho é o oposto. É melhor dar do que receber. O maior é aquele que serve, é aquele que entrega. Então a nossa lógica debaixo do sol tem que ser cuidar do dinheiro, guardar o dinheiro, investir o dinheiro, mas tomar cuidado com ele. Até porque, às vezes, a gente corre o risco de seguir Jesus pelos motivos errados. Abre rapidinho comigo lá em João, capítulo 6, versículo 26 e 27. João 6 diz assim, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Jesus dá um puxão de orelha aqui no povo. Porque ele fala, esse povo está aqui, o evento está cheio, uma galera... Tá lá? Tá, mas tá pela motivação errada.
O que eles queriam era, comer. Queriam a boca livre de Jesus depois do sermão. E Jesus está falando, não busquem isso. Jesus vai falar isso também em Mateus capítulo 6. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A gente pode trabalhar, a gente pode buscar as nossas coisas, tudo bem. Mas a primeira coisa que o nosso coração tem que estar, o nosso maior tesouro, tem que ser o Senhor Jesus. E quando o nosso tesouro for o Senhor Jesus, as demais coisas, se é o blush da Ruby Rose, se é da Natura, não importa. A gente vai desfrutar, como o apóstolo Paulo vai falar quando ele diz todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece, é porque ele falou, eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito, eu sei estar bem, eu sei estar mal, mas se eu estou com Jesus, está ótimo. Não importa se eu estou no deserto, se eu estou na terra prometida, se eu estou num palácio, se eu estou com Jesus, está tudo bem. E quando o nosso coração está em Jesus, a gente consegue desapegar das coisas. Então, se tiver que dar uma bolsa, ofertar a bolsa para a irmã, a gente oferta. Se a gente tiver que abençoar a vida de outros irmãos, a gente vai lá e abençoa. Porque o nosso coração não está no dinheiro. Porque Jesus vai falar, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E às vezes a gente fala assim, não, mas meu coração está em Jesus. Mas certa vez ouvi um pastor falando algo que eu guardei muito no meu coração. Como às vezes a gente faz escolhas da nossa vida movidas pelo status e pelo dinheiro. Vou me mudar para tal lugar, porque tem uma estrutura assim, porque tem um negócio assado, porque tem piscina, porque tem isso, porque tem aquilo outro. Tudo bem. Mas perguntou para Jesus primeiro? Porque a motivação é tudo bem, a gente quer dar uma melhor qualidade de vida para a nossa família. Mas às vezes o lugar é maravilhoso, mas é terra de cananeu. E às vezes Jesus não quer a gente lá. E às vezes a gente vai dar um passinho para trás, mas pode não ter uma piscina olímpica, mas tem a presença de Jesus, então eu fico lá. Então que o nosso coração, o nosso tesouro esteja posto no lugar certo. Então o terceiro conselho para a vida debaixo do sol é cuidado com o dinheiro. Quarto conselho para a vida debaixo do sol, a gente volta para o texto inicial, Eclesiastes 9, versículo 8. Outra versão diz, estejam sempre alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Eu acho que é um versículo que a gente conhece. E esse quarto ponto eu queria te falar, vista-se de alegria. Porque quando a Bíblia, Salomão vai falar ali sobre roupas brancas, naquele contexto não tinha Vênus, né? Então usar roupa branca era um negócio que não podia usar sempre, porque sujava e ia dar trabalho para limpar. Então as vestes brancas elas costumavam ser usadas em festividades, em dias de alegria, em datas comemorativas. Então, quando Salomão fala assim, esteja sempre vestido de roupas brancas, ele está falando, esteja sempre vestido de festa. Olha que bonito. A gente está convidado a ser vestido de festa. Porque o fruto do Espírito é alegria. A gente, quando pensa geralmente em fruto do Espírito, a gente pensa na parte da paciência, do domínio próprio, que é importante. Mas o fruto do Espírito também é alegria. O Senhor nos chamou para sermos um povo vestido de alegria. Em Isaías capítulo 61, não precisa abrir, quando Isaías fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele vai falar uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Então eu e você somos chamados para fazer a diferença nesse mundo mau e reclamão, e pessimista, vestindo vestes de alegria. Não uma alegria tipo, alheia à realidade do mundo, mas uma alegria que vem do Espírito Santo. Uma alegria de quem vive debaixo do sol, mas com os olhos acima do sol. Porque a nossa alegria não é porque do lado de fora está tudo às mil maravilhas. A nossa alegria vem de dentro. Como Jesus vai falar, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A gente tem alegria, a gente tem paz, porque a gente tem o Espírito Santo habitando no nosso coração. Então, ainda que venham as dificuldades, né, como diz também em Provérbios 31, a Bíblia vai falar que aquela mulher, ela olha para o futuro e sorri. A mulher de Provérbios 31, ela sorri diante do futuro. A nossa sociedade, às vezes, olha para o futuro e fica o quê? Ansiosa, desesperada, preocupada. Meu Deus, o que vai ser de amanhã? Não. A gente olha para o futuro e sorri, porque a gente sabe que Jesus já está lá, Ele já está cuidando de tudo. Então, eu quero te convidar a vestir vestes de alegria.
Salomão vai falar, vista-se de alegria. O apóstolo Paulo também vai escrever em uma das suas cartas, alegre-se no Senhor. Ele mandou, ele ordenou, que às vezes a gente não quer estar alegre. E tudo bem, meus irmãos, estou falando de, estou num funeral alegre, não é isso. A gente há momento, há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar e há tempo de sorrir, beleza. Mas às vezes a gente deixa que o inimigo, porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Quando a gente pensa em roubar, matar e destruir, a gente pensa apenas em coisas materiais, mas o diabo quer roubar a nossa alegria, ele quer roubar a nossa paz, ele quer roubar o nosso contentamento no Senhor. Não permita que o inimigo roube a alegria como fruto do Espírito no seu coração. Então, vista-se de alegria, vista-se de gratidão diante do Senhor. E quando o apóstolo Paulo vai falar, alegre-se no Senhor, ele não escreve isso das Bahamas, das Maldivas. Ele escreve isso preso. Mesmo encarcerado, ele fala, se alegrem. Se alegrem porque o evangelho está sendo pregado. Se alegrem porque orações têm sido respondidas. Meus irmãos, isso tem tudo a ver com comunhão, porque quando a gente está em comunhão, a gente se alegra com a vitória do outro, a gente se alegra com as respostas de Deus, a gente se alegra com a nossa igreja. Então, que nessa manhã você possa sair daqui vestido de alegria no Senhor. Mas Salomão também fala para a gente tem que ter a nossa cabeça com óleo. E óleo fala de unção, e óleo também fala sobre limpeza e sobre perfume. Meus irmãos, eu e você somos chamados para viver uma vida de santidade diante do Senhor. Uma vida que vai exalar o bom perfume de Cristo no nosso tempo. Uma vida que vai fazer diferença no ambiente quando a gente entrar. Já chegou perto de alguém que é muito perfumado? A pessoa chega, passa assim um rastro, né? De perfume e fala, nossa, que perfume é esse? Que eu e você possamos ser essas pessoas que quando passam, as pessoas olham e falam, eita, passou uma pessoa de Deus aqui. Passou um homem e uma mulher de Deus aqui. E o Senhor, essa imagem das vestes brancas e da unção e da cabeça com óleo também nos fala sobre noiva. O Senhor Jesus vem buscar uma noiva. Uma noiva de vestes brancas e uma noiva que tem a sua cabeça perfumada com óleo. E esse ano, né, minha cunhada Sara casou e foi uma experiência intensa, porque noivas são intensas. Se você já foi noiva, teve uma filha noiva, já foi madrinha de um casamento, sabe que não é uma semana. São meses intensos de preparação. E escolhe vestido, e negócio no cabelo, deixa o cabelo crescer, e pinta o cabelo. E agora o pessoal tá aumentando, né? Bota botox, e faz drenagem, e bota preenchimento. Tá aumentando o negócio, né? E faz a unha, e escolhe isso, escolhe aquilo, e a coisa tudo tem que estar combinando. São meses se preparando, meses de preparação para encontrar com o noivo. A pergunta que a gente se faz nessa manhã, como estão os nossos preparativos? Será que a gente está se preparando como noiva? Noiva que se prepara, porque noiva é engajada. Noiva, tem uma pessoa engajada nessa terra, é noiva. Noiva é engajada, noiva se dedica, noiva faz dieta. A pessoa não fez dieta nunca na vida, vai casar, faz dieta. Se matricula na academia, faz um monte de coisa, não é? Engajada porque ela tem um objetivo, que é casar com o noivo, ter aquela cerimônia toda lá. E o Senhor Jesus, ele quer nos encontrar como essa noiva que se prepara e que tem expectativa de encontrar com o noivo. Então, que você possa se vestir com essas vestes de alegria, que você não deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. Busque todos os dias em leitura, em oração, em comunhão, para manter vivo esse óleo na sua cabeça. Até como o Igor Mesch pregou há umas semanas atrás sobre as 10 virgens, a prudente, a nécia, as nécias, que nós possamos ser as prudentes, que mantêm o óleo ali, para quando o noivo chamar, a gente está prontinha e está bem bonitinha. A gente vai ser uma noiva bem bonitinha para Jesus, amém? Vamos seguir mais um pouquinho, para a gente já caminhar para encerrar. A gente viu alguns conselhos para a gente viver debaixo do sol. Mas a grande esperança de Salomão, depois de tudo que ele viveu, e de tudo isso que ele viu que é legal, mas é vapor, Salomão, ele encerra literalmente em Eclesiastes 12, 13, de tudo que ele viu, de tudo que ele viveu, de tudo que ele experimentou.
Ele chega a uma conclusão. De tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. O pastor Emílio Garofalo, no seu livro sobre Eclesiastes, ele diz: você pode viver bem debaixo do sol, desde que esteja com os olhos voltados para o que está acima do sol. Deus nos deu dias bons. E como eu falei, todos esses conselhos de Salomão são para a gente aproveitar os dias bons, meus irmãos. Porque a vida que Deus nos dá, quando a gente ora aqui pelos aniversariantes, é porque a vida que Deus nos dá é um presente. A gente está vivo, respirando hoje, é um presente. A gente sair daqui para almoçar com a nossa família, com os nossos amigos, é um presente. A gente poder amanhã acordar com forças para trabalhar é um presente. Se a gente olhar ao nosso redor, Deus tem nos dado muitos presentes. Mas às vezes a gente também passa por dias maus. E como eu falei na última oportunidade que eu tive de trazer a palavra, Deus está conosco também nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias de luta. O Senhor também está conosco. Mas seja nos dias bons, seja nos dias maus, a nossa vida ganha sentido em Cristo. Porque como o apóstolo Paulo vai falar, nele vivemos, nos movemos e existimos. O dia bom vai ser melhor se Jesus estiver nele. O dia mau vai ser mais fácil de encarar se Jesus estiver nele. A nossa comunhão só ganha sentido se Cristo for parte dela. O nosso serviço para o Senhor ganha outro significado quando nós olhamos para Cristo. O nosso trabalho comum do dia a dia ganha um novo significado quando a gente entende que a gente está trabalhando não para um patrão, mas para o Senhor Jesus. A criação dos nossos filhos, o cuidado com a nossa casa ganha um novo sentido quando a gente entende que nós estamos cuidando de coisas eternas. O nosso casamento, os nossos irmãos, almas. Quando a gente olha a nossa vida a partir da ótica de Cristo, tudo ganha um novo significado. E é isso que Eclesiastes quer nos falar. Tema a Deus. Nós possamos viver uma vida de temor, desfrutando sim de tudo que Ele nos dá, mas se lembrando que a nossa vida não acaba aqui. Um dia a gente vai se encontrar com Jesus e Ele vai nos perguntar como foram os preparativos. E Ele vai nos perguntar o que você fez com o tempo que eu te dei, com os relacionamentos que eu te dei, com o dinheiro que eu te dei. Um dia nós prestaremos contas. E Salomão também fala, obedeça aos mandamentos. O Senhor nos deu um manual. Ele não deixou a gente à toa, ao léu. Ele nos deu um manual. Então, puxando aqui um pouco para a escola bíblica, né? Leia a palavra, estude, se aprofunde. A Bíblia vai falar que o povo de Deus, às vezes, ele perece porque falta conhecimento. Às vezes a gente conhece tantas coisas, né? A gente conhece a escalação da seleção de 94. Nada contra. Mas às vezes a gente conhece a escalação da seleção, mas não conhece as escrituras. Às vezes a gente conhece sobre a vida de um monte de influenciador, a gente tem informação sobre a vida de todo mundo, mas a gente não conhece as escrituras. E para a gente obedecer, primeiro a gente precisa conhecer. E depois que a gente conhece, a gente obedece, a gente coloca em prática. Como eu falei no início, já caminhando aqui para o final, Salomão, ele se encontrou com essa rainha de Sabá. E ela ficou impressionada com o que ela viu. Eu e você, um dia, nós vamos encontrar com Jesus. E ele é um rei maior do que Salomão foi. E a glória dele é maior do que a glória de Salomão. E o trono dele é mais alto do que o trono de Salomão. E no final do seu livro, o pastor Emílio traz uma reflexão para a gente. Ele brinca quando ele se encontrar com Jesus. Ele escreve: ao se encontrar com o seu Senhor, ao ver a casa que ele edificou, um templo feito por pedras vivas de todas as línguas e nações, como eu e você, ao ver o lugar de seus oficiais, os seus servos e os seus trajes, que vão ser vestes lavadas no sangue, ao ver o holocausto que foi oferecido na casa do Senhor, que foi o próprio Filho de Deus, Cordeiro que foi morto, mas vive. Acredito que você ficará fora de si como eu. Eu tenho uma sugestão. Que tal você dizer como a rainha de Sabá? É verdade o que me contaram a seu respeito na terra que eu vivia.
Agora eu vejo com os meus próprios olhos. Felizes os que estão diante de ti e ouvem sempre a sua sabedoria. Deus se agradou de ti, Jesus, e te colocou no trono para sempre. Jesus, a tua sabedoria, a tua glória e a tua beleza superam em muito o que eu imaginava. A teu respeito, Jesus, não me contaram nem a metade. Vamos nos colocar de